Existem algumas coisas que a gente precisa entender para conseguir se posicionar no digital de uma forma sustentável, sabe? Sem que a gente fique muito preocupado o tempo inteiro com o resultado, muito preocupado. Faça com que essa jornada seja muito pesada. Entre elas, a mais importante é que eu venho percebendo que é cada vez mais constante nas pessoas que chegam até mim e analisando também o meu próprio processo. É algo que sempre esteve muito presente, é a crença de que a partir do momento que nosso conteúdo dá errado, isso não é uma ofensa pessoal. E por que eu digo isso? Porque quando a gente coloca tanto esforço dentro do conteúdo, quando a gente pensa tanto, quando a gente tá ali se posicionando e de alguma forma se colocando numa posição bem vulnerável, que é estar produzindo conteúdo, tá na frente da câmera, tá dando nossa opinião sobre algum assunto, tá se posicionando de fato, muitas vezes quando o nosso conteúdo dá errado, ou quando ele é ignorado, ou quando ele não tem visualizações, as visualizações que a gente gostaria que ele tivesse, ou que ele não atinge os nossos objetivos comerciais, enfim, quando ele não traz retorno pra gente de alguma forma, mas principalmente quando a gente não vê o número de seguidores aumentando e quando a gente não vê as visualizações aumentando, a gente acha que isso é uma crítica pessoal a gente começa a se questionar, começa a achar que nós que não sabemos o suficiente, a gente que tá fazendo tudo errado, ou coisas nesse sentido, sabe? A gente tira a crítica da nossa estratégia que não tá funcionando, que é o que realmente acontece, dos aspectos mais técnicos que a gente precisa analisar, de dar uns passos pra trás e entender o que tá direcionando o nosso conteúdo, e a gente coloca esse peso na gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre essa crença, como que a gente pode transformar isso num momento mais produtivo, mas também te dar algumas dicas pra, a partir do momento que você identifica que seu conteúdo não tá funcionando, e você já entendeu que isso não é uma crítica pessoal, não é uma crítica aos seus conhecimentos, não é crítica a você como profissional que tá ali se posicionando, a gente tem alguns pontos que a gente pode analisar com bastante calma, mas também com bastante honestidade, e fazer com que de fato as coisas funcionem um pouquinho melhor. Vamos lá? Então, antes de mais nada, eu quero te pedir, claro, pra se inscrever no canal, pra curtir esse vídeo, porque isso faz toda a diferença, e a gente tá aqui semanalmente, toda quinta, produzindo conteúdo pensado em você que trabalha com a produção de conteúdo pra potencializar seu negócio, pra trazer mais clientes, pra trazer mais pessoas pro seu negócio, né, como um objetivo comercial. Então, se você tá nessa jornada, a gente super te recomenda a ficar aqui um pouco mais com a gente, também seguir a gente no Instagram, tá? @conteúdo e tal. E eu sei que essa parte nem sempre é tão legal, mas faz toda a diferença pra gente a interação de vocês, tá? Então vamos lá, vamos voltar falando um pouquinho mais sobre essa crença. E como eu falei pra vocês, eu trabalho com muitas pessoas, eu entro em contato com muitas pessoas que estão nessa jornada de produção do digital, e uma das coisas que eu sempre gosto de saber é de entender como é que tá, como é que não tá, o que tá acontecendo, quais são as percepções dessa pessoa que tá investindo energia na produção do digital e, assim, quais são os resultados que ela tá tendo. E muitas vezes, quando o resultado não vem, não tá daquele jeito que ela gostaria, vem uma questão muito pessoal mesmo, assim, sabe? E essas crenças são muito difíceis porque a gente acaba colocando algo que é novo pra gente, de alguma forma, ou algo que a gente já tá fazendo há um pouquinho mais de tempo, e a gente começa a colocar isso como se fosse um defeito nosso, como se a gente não soubesse sobre o que a gente tá falando, como se a gente não, enfim, como se a gente não fosse capaz de estar fazendo aquilo que tá fazendo, e resultado disso são os seguidores que não estão aumentando ou a visualização que não tá vindo. A grande verdade é que produzir conteúdo exige uma série de habilidades, e existem algumas pessoas que têm muito mais facilidade em trazer mais seguidores, em ter mais facilidades com hooks virais, por exemplo, que fazem com que a comunidade se aproxime mais. E tem gente que não tem tantas habilidades assim, ou que ainda tá desenvolvendo essas habilidades. E isso não é um problema. Você não precisa ser um super influenciador e ter 1 bilhão de alcance para conseguir resultado comercial. O que você precisa é estratégia. E aí, se você não tá percebendo esses resultados, eu te convido a interpretar isso como uma falha dentro dessa estratégia mesmo, sabe? E como que a gente identifica quais são essas falhas? Agora que a gente já entendeu que você não precisa se jogar para baixo toda vez que seu post não dá certo, porque você sabe o que você tá falando, você sabe o que você tá fazendo, e é um processo até a gente conseguir esses resultados mesmo, o que a gente pode ver, quais aspectos que a gente pode ver, que a gente pode perceber, pra que realmente, então, funcione melhor. E como que a gente identifica o que tá travando a gente? Trouxe aqui alguns pontos. Primeiro, você precisa ter uma estratégia. Sabe? Aqui já tá o primeiro erro de muita gente que também vem falar comigo, que é, eu não tenho uma estratégia, eu tô postando, me interessa saber um pouco mais sobre o digital, mas eu não sei, eu não tenho diretrizes, eu não sei como que eu vou me comunicar toda hora, eu não tenho os meus formatos bem definidos, eu não tenho minhas linhas editoriais bem definidas, eu não tenho um mapeamento complexo, bem complexo, robusto de público. Isso já é um erro. Então, aqui no canal a gente tem
1 milhão de aulas falando um pouco mais sobre isso, mas eu sempre te recomendo, começa pela estratégia. A gente vai deixar alguns links aqui embaixo também, pra caso você precisar de ajuda e precisar que alguém faça pra você, a gente faz. Mas aqui no canal a gente também tem várias opções, te convido a buscar alguns vídeos que a gente fala sobre como montar essa estratégia, ou pelo menos como montar uma base de uma estratégia. É a estratégia que vai direcionar a tua comunicação. A gente sempre fala aqui que o conteúdo é a ação da estratégia, então se você não sabe como que você vai colocar essa estratégia em ação, porque você não tem a estratégia, então o conteúdo não vai dar bom. E por que ele não vai dar bom? Porque ele fica solto, porque toda vez que você senta pra fazer um post, você gasta muito tempo ali pensando em quê, em como que vai falar, quais são as cores que você vai usar até, qual é o tom de voz, com quem, quais aspectos desse texto aqui, desse tema é mais importante pra eu colocar dentro do meu conteúdo, e você só sabe disso a partir do momento que você tem uma estratégia bem definida. Beleza. Estamos aqui, já tenho uma estratégia, ou já voltei ali nos outros vídeos e vou desenvolver minha estratégia, tô desenvolvendo minha estratégia. O que mais que eu posso ver? Muito importante é a gente revisar o público. Muitas vezes a gente acha que tá arrasando, que tem o nosso público extremamente bem definido, que tem bastante clareza, mas quando a gente volta pra ou perceber ali onde a gente mapeou e dá uma lida sobre o que é o público, a gente vê que ele não tá tão detalhado assim, ou que a gente não tá lembrando de trazer essas características do público pro nosso conteúdo, ou muitas vezes a gente mapeia de uma forma muito superficial e isso não é suficiente. A gente precisa entender dentro do nosso público quais são os desejos, quais são as vontades, o que faz com que essa pessoa comece a se mover, o que incomoda a ponto dela buscar uma solução. E isso tudo é importante não só na hora de vender, mas na hora da gente fazer um conteúdo que atrai essa pessoa. Porque tem muito conteúdo hoje em dia, eu não preciso falar isso pra vocês, eu sei que vocês sabem, tem muita gente produzindo conteúdo, e a única forma da gente se destacar mesmo é conseguindo chamar a atenção dessa pessoa, é conseguindo fazer esse conteúdo ser relevante, sabe? Fazer com que a pessoa pare pra ouvir, pare pra observar o que você tá fazendo. E a gente consegue isso a partir do momento que a gente entende muito bem quem é essa pessoa que a gente quer chamar a atenção. Então a primeira coisa, e a coisa talvez mais importante, talvez ali esteja o seu erro, ou o aspecto que você precisa melhorar, é organizar e observar seu público. Depois que você observou o seu público, claro, tem várias coisas importantes, né? Tem valores que você precisa ter muito claro da sua marca, tem que ter o propósito muito bem organizado. E, de novo, nesses vídeos do canal a gente fala um pouco sobre isso, mas quando a gente fala muito de conteúdo, é interessante a gente observar como suas linhas editoriais estão organizadas. As linhas editoriais são grandes temas de conteúdo, são quase como quadros de conteúdo, em que a gente fala sobre um assunto específico, mas dentro dele a gente vai desdobrando, né? A gente não precisa falar sempre sobre a mesma coisa. Também tem vídeo de linha editorial aqui no canal. Então, como que suas linhas editoriais, esses pilares que direcionam a sua comunicação, estão definidos? Sobre o que você está falando? Esses assuntos são importantes para o seu negócio? Esses assuntos fazem sentido com a personalidade do seu negócio, com o que o seu negócio defende? E melhore de novo trazendo para a persona. Isso faz sentido para o seu público-alvo? Isso traz algum benefício para o seu público-alvo? Isso faz com que resolva alguma coisa para essa pessoa? Ou que inspire ela a fazer alguma coisa? Então, as linhas editoriais, elas precisam sempre estar alinhadas com o seu objetivo de negócio, com quem você é, quem a sua empresa é, se você é uma marca pessoal ou se você está trabalhando numa marca institucional, e também tem que ter muita relação com o seu público. E aí, dentro das linhas editoriais, também é interessante setar sua autoridade, também é interessante trazer feedbacks, também é interessante mostrar o processo do seu atendimento, principalmente quando a gente fala de profissionais da saúde. Então, bora pensar nesses pequenos detalhes que não são tão pequenos assim, e com certeza eles fazem muita diferença na hora que a gente já está produzindo conteúdo e a gente quer que esse conteúdo melhore. A gente quer que ele alcance mais pessoas. E outra coisa muito interessante pra gente perceber é o nosso tom de voz. Muitas vezes, principalmente quando a gente fala de área da saúde, a gente tende a ter uma formação muito teórica. E quando a gente vai falar com outras pessoas da saúde, a gente continua com esse vocabulário teórico. Quando a gente fala especificamente com o nosso público final, a gente precisa fazer com que o nosso vocabulário seja entendível para essa pessoa. A gente precisa fazer com que essa pessoa entenda o que está acontecendo, entenda sobre qual problema a gente está falando e entenda a solução que a gente vai propor. Muitas vezes, o tom de voz é um diferencial gigantesco, porque a gente entende se aquela pessoa é um pouco mais bem-humorada, se essa pessoa é um pouco mais séria. E a partir disso também, a partir desses blocos, a gente também consegue uma identificação com o público. A partir do seu tom de voz, o seu público entende como que você vai receber ele. E muitas vezes, quando a gente acaba deixando o conteúdo um pouco mais automático, a gente acaba esquecendo de colocar isso, esquecendo de colocar a personalidade, tanto sua quanto da marca nisso. Então é interessante a gente observar esses pontos também. Por último, o que eu te indico? Observa as tuas métricas. Vê o que tá dando errado no teu conteúdo. Às vezes, ele nem tá dando errado. Às vezes, ele tá melhorando aos pouquinhos, só que ele não tá no ritmo que você quer. Mas outras vezes, ele realmente não tá te dando resultado, só que tem alguns posts ali dentro
dentro da sua constância, dentro desse mar de conteúdo, que estão funcionando melhor que os outros. E aí a minha dica é, analisa, vê o que tá dando mais curtida, vê o que tá dando mais salvamento, vê qual formato que tá funcionando melhor, vê o que te traz mais resultado, independente de qual é esse resultado. Muitas vezes o seu resultado é trazer mais seguidores porque você quer expandir sua base. Outras vezes o seu resultado, o seu objetivo é trazer mais pacientes. Então, qual que tá trazendo mais, né? A partir de qual post que as pessoas estão chegando. Isso é interessante, porque a partir do momento que você tem esse mapeamento, você entende melhor o que você tá fazendo, o que você precisa melhorar, e a partir do momento que você tem uma estratégia e esse mapeamento bem organizado, você consegue jogar isso no IA. Principalmente o ChatGPT, que é o mais usado, né? Mas tem o Claude, tem o Gemini, que também é muito bom, tem Perplexity, e todas essas IAs, elas vão te ajudar a analisar o que está funcionando e analisar o que não está. Se a partir do momento que você tem esses estudos, que você dá informação para a IA e ela consegue entender o que você está querendo, ela te dá insights muito poderosos, muito interessantes, que vão com certeza te ajudar, pelo menos ter mais clareza nesse processo. Então, tudo isso é necessário para que a gente consiga também ter a ajuda da inteligência artificial para fazer com que a sua jornada no digital seja muito mais fácil. E lembra, aqui, reforçando, né, a mensagem final desse vídeo não é porque o teu conteúdo deu errado que você como pessoa não tenha validade, sabe? No sentido de que você não saiba fazer, no sentido de que você não foi feito para digital, né? Não é porque o teu conteúdo deu errado ou porque você tá com essa sensação que o conteúdo deu errado que você tem que desistir ou que você tem que se jogar lá para baixo. Não é assim. E a partir disso, a partir desses momentos, assim, de você mesmo se jogar para baixo e ficar dentro dessa ideia, isso que vai tornar o digital cada vez mais pesado, isso que vai tornar o digital cada vez mais insustentável. E aí, a partir do momento que a gente não consegue sustentar uma presença constante antes de frequente, a gente acaba desistindo, e aí o resultado não vem. E lembra que o resultado, ele não é pra massagear o ego de ninguém, mas ele é pra fazer com que o seu negócio traga mais resultado. Então vale a pena pensar nisso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, se você ainda não curtiu e se inscreveu, por favor, curte e se inscreve, e segue a gente também no Instagram, que é @conteúdo e tal. Até o próximo vídeo, quinta-feira.